Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. E o assunto desta semana é medo e intuição. E nessa semana eu vou começar com um convite diferente para vocês, para que curtam a página no Facebook deste podcast. Também convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com e nele vocês vão poder ver materiais meus, palestras, aulas e também artigos e informações sobre projetos que eu desenvolvo e sobre minha vida profissional. Como é de costume também, chamar todos a participarem desse podcast, enviando sugestões de tema, dúvidas, críticas, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Aguardo sua mensagem. E o assunto desta semana é o medo e intuição. Eu vou começar citando uma pergunta aqui de uma pessoa que chegou para mim e que a partir dela é que eu resolvi gravar esse episódio, que no fim a resposta já vai estar clara. A pergunta que chegou foi a seguinte: como você sabe se é o medo falando com você ou sua intuição te alertando? Ou seja, a pessoa quer, na verdade, saber até que ponto é um medo e até que ponto é alguma intuição que se está tendo. Bom, então vou começar aqui falando um pouco para a gente entender o que seria medo e o que se chama de intuição. Na verdade, as duas coisas são geradas pelo nosso cérebro a partir de conhecimentos passados, de vivências, de experiências e de memórias anteriores. Eu estou falando, claro, de uma maneira geral. Eu não estou falando de fobias e de transtornos que gerem medos excessivos, tá? Aí você me diz, poxa, mas como é que então as pessoas podem ter medo de algo que não conhecem? É justamente porque, até como um mecanismo de proteção, o nosso cérebro ele se baseia nas experiências anteriores. Mas é como se fosse assim, a menos que te provem o contrário, tenham medo. Então, a pessoa, de todas as experiências, vivências e memórias anteriores, ela vai descartando. Isso eu não vou ter medo porque eu sei que é legal, isso não precisa ter medo porque funciona, aquilo eu não preciso ter medo porque não me oferece risco. As coisas que ou estão presentes negativamente nessas memórias anteriores, nessas vivências passadas, ou que simplesmente não aparece nelas, podem sim gerar aí sim o medo. O medo, na verdade, é uma reação neurofisiológica a algo. Então, eu particularmente não chamo de medo muitas coisas que as pessoas às vezes falam ser medo. Então, por exemplo, eu não vou aplicar o dinheiro em tal investimento porque eu tenho medo de perder tudo. Na verdade, eu não consideraria isso um medo, né? Eu consideraria um receio ou a intuição de que ela pode vir a perder, mas medo propriamente não. Eu considero medo aquelas situações que desencadeiam uma reação neuroquímica na pessoa, uma reação neurofisiológica. Então, por exemplo, a pessoa está andando na rua e de repente percebe que está sendo seguida, que está sendo perseguida por alguém. A gente vai ter toda aquela reação de medo, de querer sair correndo, né, de nos defender. E isso sim eu considero o legítimo medo. Nessa situação, a gente enfrenta uma situação que amedronta a gente. Existe uma estrutura no cérebro chamada hipotálamo. Essa estrutura ela é ativada e ela ativa a glândula pituitária. E aí há um desencadeamento, né, uma liberação de adrenalina, que é um hormônio, noradrenalina, cortisol e por aí vai, e que eles realmente nos dão um estado de alerta, um estado de fuga, e aí sim a gente pode dizer que a pessoa está com medo de algo, está num lugar escuro, aquilo está apavorante, e aí a pessoa fica com aquela apreensão
Isso sim é uma situação de medo. E o medo, ele é uma reação instintiva do nosso corpo, do nosso cérebro, que visa nos proteger. Então, aquilo que é totalmente desconhecido para nós, ou aquilo que, como eu falei, já tivemos alguma experiência ou alguma memória negativa, a gente pode não ter vivido, tá? Por exemplo, eu nunca caí de nenhuma altura, mas eu já vi acidentes aéreos, eu já vi pessoas relatando casos, né? Então, nessa situação, eu posso desenvolver um medo de entrar num avião, tá? Justamente pelas coisas que eu vi na televisão, pelas coisas que eu ouvi, mas isso está lá na minha memória. Ou se for algo totalmente desconhecido para mim. O medo, ele desencadeia essas reações no nosso corpo. Então, o medo nos dá a repulsa de fazer alguma coisa. Alguém está vindo em minha direção, eu estou com medo dessa pessoa, porque ela está com uma faca na mão, vai me dar repulsa, eu não vou querer chegar perto daquela pessoa. Né? Da mesma forma, eu estou com medo de altura, não quero entrar no avião, eu vou ter repulsa, eu não vou querer chegar até na porta de um avião. O receio e a intuição, né? Eu tenho a intuição está me dizendo que isso vai dar problema. Ou então eu estou com receio de comprar alguma coisa e vir com defeito, ou não vir do jeito que eu queria. Então isso, na verdade, não é uma reação de medo, né? Eu não tenho um medo real, a gente até chama de medo, estou com medo do produto não chegar. Na verdade, você não está com aquele medo, né? Você está com receio, você está... alguma coisa está te dizendo que aquilo pode dar problema. Isso também é gerado pelo nosso cérebro com base nas nossas vivências, memórias, experiências anteriores, da mesma forma que o medo. Então, a forma de gerar as reações vai ser quase que uniforme para todas as situações. Então, o nosso cérebro, para tomar uma decisão, ele se baseia nos conhecimentos prévios, nas memórias prévias, né, nas vivências prévias. Além de decisão, para gerar o medo, ele também faz isso. E para nos dar essa intuição que a gente chama, também. Então, é uma constante o nosso cérebro trabalhar com base em coisas passadas. Por isso que a gente pode afirmar, com base nas neurociências, de que o nosso futuro é intimamente ligado e resultante do nosso passado. Então, se a gente teve um passado sadio, a gente tende a ter um futuro mais sadio. Se a gente teve um passado problemático e com muitas reações problemáticas e com muitas situações problemáticas, a gente tende a ter um futuro problemático em algumas circunstâncias. A gente já viu, então, que as duas situações, as duas coisas, se originam da mesma forma, com base nas nossas vivências, experiências, memórias, passados ou na falta delas. Porém, a consequência é diferente, né? O medo, como eu falei, ele nos dá reações de repulsa e nos faz não querer determinada coisa e ficar apreensivo, né? E passar por toda essa circunstância, né? Já a intuição, não. Quando a gente tem a sensação de que algo vai dar errado, ou algo está me dizendo isso, na verdade é o nosso cérebro dando um aviso, lá atrás deu craca, você vai arriscar aqui de novo, né? Então seria um aviso de nós para nós mesmos. Isso seria a intuição. Quando a gente está com muito medo de alguma coisa, a gente dificilmente se preocupa com coisas que são irrelevantes na situação. Por exemplo, você está numa situação onde tem um carro te perseguindo. Você não vai parar para ver se o carro tem uma listinha amarela, se não tem uma listinha amarela. Se você calhar de ver de relance, ótimo, mas se você não vai ficar nessa preocupação, você não vai reparar se o pneu estava careca, não estava careca, você não vai ver isso, se o carro estava te perseguindo, entendeu? Você vai se ater aos fatos que são relevantes para a sua sobrevivência. Como que eu escapo dele, em que velocidade ele está vindo para cima de mim ou lateral a mim. Então, esse tipo de situação é que vai despertar a sua atenção naquele momento de medo. O medo, ele desencadeia essas reações corporais, é uma autodefesa do nosso corpo, mas também muito caro para ele.
porque custa caro para o nosso corpo ter todas essas reações, ter essas substâncias rolando no corpo, e custa muito caro ele reequilibrar esse corpo depois da situação que causou medo. Então aquele medo passou, aquela ameaça passou, para ele se recompor, né? Geralmente acelera os batimentos, faz isso tudo. Então, para ele se recompor, se reequilibrar e a gente voltar a estar no nosso eixo de novo, isso custa caro para o corpo, né? Isso dá trabalho, gera desgaste. E por isso que a gente diz que ter uma fobia ou ter um medo constante é danoso, porque a pessoa vive apreensiva, vive com descargas de adrenalina constantes no corpo, vive com descargas de cortisol no corpo e de outras substâncias, e o corpo vive se desgastando para tentar se reequilibrar o tempo todo. Então, por isso que quando a gente percebe que a gente está tendo medos infundados, medos constantes, isso a todo instante, a gente precisa ver o que é, o porquê disso, né? Fazer uma autoanálise, procurar um especialista, porque isso vai nos custar caro. Isso vai nos custar caro não apenas pelo fato de estar sentindo medo de tudo, não apenas pela questão psicológica, também pela questão psicológica, né? Porque você viver aterrorizado é horrível. Mas, além dessa questão de viver aterrorizado, isso vai nos custar caro fisiologicamente, neurofisiologicamente, quimicamente, percebe? Então, o medo, ele é um instinto natural do ser humano e que o ser humano não viveria muito tempo se não tivesse ele. Se a gente não tivesse medo das coisas, a gente morreria cedo, a gente morreria antes do que seria o natural, justamente porque a gente não teria nada que freasse nosso comportamento mediante situações de perigo. Então, eu não teria medo de uma pessoa armada vindo em minha direção. Eu iria lá falar com ela, discutir com ela e até brigar, mesmo sabendo que eu não estava armado. Então, eu correria inúmeros riscos, desde de questões de trânsito, até mesmo na infância, na adolescência, eu passaria por diversas situações que de outra forma eu não passaria tendo medo. Então, o medo é como se fosse um escudo que nos protege de fazer besteira, né? Então, é uma reação natural do nosso corpo, necessária e que nos protege o tempo inteiro. Então, ter medo é bom. Ter medo é natural e ter medo faz parte do que nós somos. O que não pode é a gente ter esse medo o tempo inteiro. A gente ter, essa descarga química o tempo todo. Isso não vai ser possível, isso não é saudável para ninguém. E quando que a gente percebe que está exagerado, que a gente precisa de cuidados? É justamente quando a gente está passando por situações de medo que não são lógicas, né? Que a gente consegue, depois de um tempo, parar e perceber, poxa, mas por que eu tive medo daquilo? Você começa a ver que você está tendo reações que são desproporcionais aos fatos. Ah, começou a chover, aí você já fica apavorado de medo. Mas aí você vai ver uma chuva fraca que não tem dano, você está numa área segura, sua casa é segura. Então, de repente, tudo começa a te apavorar, ou se não tudo, mas pelo menos um grupo de coisas começa a te apavorar e te deixar nesse estado apreensivo de verdade. Aí sim é hora de começar a buscar auxílio. Uma coisa é você ter um escudo para te proteger em situações de perigo. Outra coisa é você andar o tempo todo com esse escudo na cabeça, né? Isso não vai ser produtivo e não vai ser saudável. Agora, ninguém melhor do que você mesmo para determinar isso, né? De parar. Lógico, nos momentos de medo você não vai conseguir determinar. Mas nos momentos que você descansar, for dormir, qualquer coisa, você faz uma autoanálise do seu dia, né? Eu precisei passar por aquela situação toda que eu passei? Não. Olhando de fora, né, tentando me distanciar um pouco dos fatos, 2 dias depois, aquilo realmente
necessitaria eu ter me apavorado? Sim ou não? Se você começa a perceber que isso está muito frequente e muito exacerbado, é hora de pedir ajuda. Partindo então para a nossa intuição. A nossa intuição já é diferente. A nossa intuição, ela não causa toda essa descarga de adrenalina, de cortisol. Não, é simplesmente um aviso do nosso cérebro, né? Como se fosse um medo, só que um medo brando. É como se fosse o mesmo mecanismo do medo, ele vai lá ver as experiências dele, as memórias passadas, a não existência de alguma informação, e aí ele te gera um alerta. Enquanto o medo ele te gera reações físicas, ele te gera reações químicas, ele te gera uma reação mais forte, a intuição é como se fosse aquele pequeno aviso. Isso aqui pode dar errado. Isso aqui vai te dar prejuízo. E diferente do medo, ele também pode indicar uma situação boa, né? Ele pode te avisar, olha, isso aqui não vai dar certo não, isso aqui vai dar uma zebra. Mas ele também pode te indicar, faz isso que vai dar certo. Faz isso que você vai ganhar dinheiro. Faz isso que você vai conseguir o que você quer. Então, a intuição nada mais é do que um trabalho do nosso cérebro em ficar analisando as nossas tomadas de decisão. Eu costumo dizer que a gente toma decisão às vezes sem saber, né? Quando eu resolvo tomar um cafezinho, beber uma água, eu tomei uma decisão. Então, a cada momento na nossa vida, a gente está tomando decisões. Pegar o controle e aumentar a televisão é uma decisão, por mais simples que possa parecer. Então, tudo na nossa vida são processos decisórios. A intuição nada mais é do que um processo decisório no qual o nosso cérebro foi lá e nos deu um alerta. Essa situação anteriormente deu certo ou deu errado, e consequentemente isso pode dar certo também ou pode dar errado também. Então, a intuição é esse aviso, mas ele não gera descarga de cortisol nem de adrenalina no mesmo nível que o medo, né? Existem substâncias, neurotransmissores que vão fazer essa sinalização aí pra gente, mas não da mesma forma que você passar por uma situação real de medo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre o medo e a intuição. Quer sugerir um tema, fazer críticas, elogios, sugestões? Envie um e-mail para nós. O endereço é podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Te convido também a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para ter várias informações sobre projetos que eu desenvolvo e também outros materiais sobre neurociências. E aqueles que forem integrados com redes sociais e gostarem, não deixem de curtir e seguir a nossa página no Facebook. Um abraço a todos e até a próxima semana. Aguardo vocês!